Caríssimas irmãs e irmãos, paz e bem, hoje, sexta-feira, 19 de junho, nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus, a festa do Sagrado Coração de Jesus. A você o nosso abraço, o nosso desejo de que o seu dia, cada instante desse dia, seja abençoado, de muita paz. Lembrando que hoje, sendo o Sagrado Coração de Jesus, no sábado, portanto, amanhã, dia 20, é o Imaculado Coração de Maria. Sempre, quando nós celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, na sexta-feira, no sábado seguinte, a gente celebra o Imaculado Coração de Maria. Aos devotos de Nossa Senhora, e todos nós cristãos católicos devemos ser, então, esta informação. Hoje, também as memórias históricas. É o nascimento de José Ortigas, libertador do Uruguai, pai da reforma agrária naquele país, na data de hoje, em 1764. E também hoje nós fazemos memória do massacre nas cadeias de Lima, na data de hoje, em 1986, mais próximo de nós. E hoje é o Dia Nacional do Cinema. Então, com essas informações e motivações, nos preparemos para escutar melhor a palavra de Deus. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 11, os versículos do 25 ao 30, que diz: Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, o Evangelho nada mais importante do que escutarmos este Evangelho, Jesus mostrando de fato a grandeza do seu coração, que nos convida a tomarmos o jugo suave dele. Este é um dos textos de maior sensibilidade de Jesus no Evangelho de São Mateus. Jesus que tem sentimentos das entranhas e se comove diante das multidões. Jesus louva a Deus porque nele todos podem conhecer o Pai. O verdadeiro alimento é conhecer a Deus como Pai e nos reconhecer como filhos e filhas. À medida que as pessoas buscam conhecê-lo, a Jesus, ele se dá como misericórdia abundante, que dá alento para a alma. Esse é o dom do Espírito que nos comunica uma vida filial e fraterna, raiz da nova lei, a lei da liberdade do Filho. A oração de Jesus quer salientar o poder universal de Deus. Ele é o Criador de tudo que existe e a ele tudo pertence. O Cristo glorioso e ressuscitado participará e terá todo o poder no céu e na terra. Os filhos e filhas participam do conhecimento e do amor, ou seja, da própria vida, que existe entre o Pai e o Filho. Em Deus, esse mútuo conhecimento é por natureza. Em nós, que dele participamos, é por graça. O Espírito, que é o amor circulante entre o Pai e o Filho, faz brotar em nosso coração e florescer em nossos lábios a mesma palavra que desde sempre, para sempre, o Filho diz, definindo-se e definindo sua fonte. Abba, que quer dizer Pai, Papai, Paizinho. Assim, através do conhecimento e do amor, entramos na Trindade, da qual saímos e à qual somos chamados a voltar. Os sábios buscam a sabedoria, sobretudo os orgulhosos, e assim atribuem o seu saber. Paulo vai dizer que a sabedoria do mundo não soube reconhecer a Deus. Nós encontramos em 1 Coríntios 1:21. Por isso os sábios tornaram-se tolos, vai dizer São Paulo em Romanos 1:22. Os pequenos e os pobres são mais próximos de Jesus e são capazes de compreendê-lo, porque a ele, a Jesus, se assemelhou. E não
há apenas os pequenos de antes, mas os pequenos de sempre. E são os pequenos que mais reconhecem a presença de Deus no seu dia a dia. Os de ontem e os de hoje. Se antes Jesus glorificava a Deus porque o Pai revelou tudo a ele em uma íntima relação de amor, agora Jesus mostra o caminho para que toda a comunidade participe dessa nova relação. É preciso um esforço de busca por parte das pessoas, que devem se aproximar de Jesus para sentir-se filhos amados pelo Pai. Assim como os animais, as pessoas também carregavam seus fardos como sinal de sua escravidão. No Êxodo 6:6 nós vamos ver isso, Isaías 10:27 também. De fato, a lei que havia sido proposta como um caminho de vida para proteger a vida em comum e orientar as pessoas a viverem juntos com Deus, havia sido transformada por alguns grupos destes, à época pós-exílica, em um legalismo infértil e sem caridade. Muitas vezes era usada para legitimar o poder de um grupo sobre a maioria pobre da população, que não tinha condições de se adequar a todas as exigências legais. Os que não conseguiam cumprir a lei frequentemente eram vistos como infiéis e distantes dos desígnios de Deus. O povo que não conhecia a lei era chamado de maldito, certamente um fardo pesado para se carregar. Jesus não veio abolir a lei, mas dar-lhe o pleno cumprimento. Jesus quer lembrar à humanidade qual é o núcleo que permite viver bem a lei: praticar o amor. O amor, fruto maior do dom do Espírito, é pleno cumprimento da lei. Só o amor é e contém aquela justiça excessiva que introduz no reino e ensina a ser misericordioso em todas as situações. Todo que quer interpretar a lei deve então olhar para Jesus. Ele mostra como ela é com seu testemunho de vida. Se Jesus é o reflexo de Deus às pessoas, então todos podem perceber nele como viver em plenitude uma relação de intimidade com Deus, tendo um coração manso e humilde. Jesus usa a imagem da sabedoria, na qual as pessoas também podem encontrar descanso. Certamente inspirada lá no Eclesiástico, capítulo 6, versículo 28, ou capítulo 51, versículo 27. Da opressão do mundo legalista no qual se vivia, que tornava a religião um capricho de um grupo dominante. O amor é livre, não porque transgride a lei. Quem transgride a lei é o escravo, rebelde da lei. O amor é livre porque dele brota tudo e só o que é bom. Quem ama não é mais escravo da lei, mas é súdito do amor, monarca absoluto, verdadeiramente autônomo. O caminho do reino de Deus não se esgota com a encarnação de Jesus. É preciso um esforço do ser humano para se aproximar de Deus, o que não pode ser resumido em um processo de culpa-castigo, em que é preciso obedecer às normas morais para que Deus ajude a ser feliz. Este é um peso grande demais. Ser cristão significa entrar na íntima relação de amor que existe entre Jesus e Deus, sendo continuamente transformada em sua forma de ver o mundo e vivê-lo, tornando-se com Cristo manso e humilde de coração. Este bom coração de Jesus que nos acolhe e nos livra dos fardos pesados que a vida moderna nos impõe. Os fardos que tantas vezes nos tira da presença dos nossos irmãos ou nos faz não valorizar a convivência familiar, vendo a convivência que deve ser glorificada por nós a Deus, por esta oportunidade de assim convivermos como fardos. Quantas vezes nós mesmos nos cansamos de estar nas nossas casas com os nossos familiares. Aquilo que devia ser para nós alegria e felicidade se torna um fardo. Quando nós olhamos para Jesus, nós passamos a dar sentido àquilo que verdadeiramente tem sentido. Nós passamos a dar valor àquilo que verdadeiramente tem valor. Quanto mais distante de Jesus nós nos colocamos, mais nós vamos perdendo a capacidade de valorizar aquilo que
para nós e na nossa vida deve ter valor. Que você, meu irmão, minha irmã, valorize aquilo que vem de Deus. Valorize aquilo que dignifica a sua vida. E que desta forma você se liberte de todos os julgos, de todos os pesos, de todas as cargas que a cultura, seja social ou religiosa, lhe impõe. E você se jogue nos braços misericordiosos de Deus. Esse Deus que nos ama e que quer que nós vivamos em plenitude este amor que dele recebemos. A você, um dia abençoado. Obrigado por você nos escutar. Partilhe com as pessoas, com seus contatos este áudio. Convide as pessoas a se inscreverem no nosso canal de evangelização para que nós tenhamos mais públicos e assim atinjamos mais pessoas com a palavra de Deus. Que você seja cada dia motivado pelo Espírito de Deus. E lembrando que sábado às 18 horas, a Santa Missa na igreja e domingo, 7 da manhã e às 18 horas. Você vem com máscara, trazendo o seu álcool em gel e juntos a gente faz a festa da comunhão na Eucaristia. Fique em paz e que Deus Pai, Filho e Espírito Santo lhe abençoe hoje e sempre. Amém.